Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Gil Novaes, o seu designer de cortes. Então nesse vídeo eu quero mostrar para você como fazer milagres, como realmente fazer a diferença no cabelo do seu cliente, tirando apenas as pontinhas do cabelo. Esse vídeo está repleto de teoria e de conhecimento. Eu espero que você aproveite até o final. E por favor, coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, o seu questionamento, a sua opinião. Isso vai ser muito importante para a gente manter uma conversa. Também se inscreva no canal, porque a partir de agora vão haver muitos outros vídeos como esse. E claro, não deixe de curtir. Então vem comigo. Bom, então está aí o nosso modelo. Nós vamos trabalhar com um corte aqui de volume. E para isso a gente precisa, em primeiro lugar, desembaraçar esse cabelo após lavado adequadamente. E dessa forma a gente vai identificar onde é a divisão natural do cabelo dela. Depois a gente vai continuar desembaraçando para que a partir daí a gente separe o cabelo em painéis. Existe muita importância em trabalhar de maneira organizada e os painéis servem justamente para isso. Primeiro, para a gente conseguir trabalhar uma parte de cada vez e assim conseguir criar um todo, e a seguir também para a gente poder levar em consideração que cada crânio tem um formato e cada parte do crânio tem que ser tratado de maneira única. Por exemplo, aí eu estou pegando agora a parte esquerda da cliente no topo, e onde eu faço essa torção aí bem justa, que é para manter a umidade no cabelo e também para manter esse cabelo firme, preso, para não me atrapalhar no restante do trabalho. Então a gente sempre trabalha com painéis bem firmes e presos. Eu uso presilhas inoxidáveis, e elas são pequenas, elas ocupam pouco espaço e elas me permitem trabalhar em cada parte individualmente, sem influência das outras. Da mesma maneira aí eu vou torcer agora o painel superior direito aí do topo, e futuramente isso vai fazer mais sentido quando a gente começar a usar. Olhando de lado, a gente já começa trabalhando com as têmporas. A gente tem a têmpora esquerda da cliente. Também perco um pouco de tempo nisso, porque é muito importante manter ali a umidade, como eu já disse, mas também prender esse cabelo de maneira bem firme, torcida e firme. Vocês podem ver que ali a gente já dá para ver direitinho onde foi feito as divisões para a criação dos painéis, e isso é muito importante para poder nos orientar na criação do design de corte. A mesma coisa agora eu vou fazer na têmpora direita, que seria aí o painel da têmpora direita. Como que a gente identifica a mudança na estrutura do crânio? É justamente onde o crânio começa a criar aquela curva, tanto da parte da têmpora para cima, no topo, onde ele começa a fazer a curva ali, a gente divide, quanto também saindo da parietal, que é a parte de trás do crânio, e indo para as têmporas, a gente também identifica onde começa a curva. E a partir daí a gente faz a divisão, e do mesmo jeito, torço todo o cabelo, prendendo ele ali de maneira bem firme, de modo a não me atrapalhar a trabalhar com as outras partes. Eu prefiro muito essa presilha porque ela é pequenininha, ela é estreita, ela não ocupa espaço. Diferentemente daqueles prendedores convencionais que eles acabam atrapalhando muito, você bate a mão ao estar trabalhando. E no meu caso eu trabalho muito com técnicas de precisão. Isso é uma parte do trabalho. Isso é um tipo de técnica de precisão, é trabalhar de maneira limpa e organizada, com mechas sempre limpas, secções limpas. Aí o lado esquerdo da parte parietal com a nuca, eu estou colocando juntos. É importante salientar também que em alguns designs de corte, eu trabalho essas duas partes, eu divido em 4, porque eu gosto de separar a parte da nuca em 2, e a parte da parietal, que é do osso occipital acima, também dividida em 2. Então aí segue a divisão dos painéis. Essa é a posição mais usada, no caso a posição da cabeça da cliente, sendo que eu vou estar trabalhando com a criação de graduação. Essa é a minha primeira mecha, e ela vai servir de guia para todo o design, tanto no comprimento quanto na elevação. Essa tesoura é uma tesoura fio laser, ela tem de 5 a 6 polegadas, e essa é a maneira certa de trabalhar com a tesoura, movimentando apenas o dedão. Esse é meu pente, o pente de carbono,
É um pente grande e ele é muito útil para qualquer tipo de design de corte. Essa posição das mãos é muito importante porque ela tende a nos dar conforto no trabalho. Ela impede com que a gente trabalhe de maneira prejudicial à nossa saúde. Essa é uma subdivisão diagonal posterior e o que ela está me dizendo é qual vai ser o desenho do meu corte, qual vai ser a linha de corte do meu design de corte, porque tudo que a gente cria lá em cima no couro depois é reproduzido nas mãos e consequentemente na base do corte. Eu sempre faço uma conferência entre os dois lados. Sequencialmente a gente trabalha uma mecha do lado esquerdo e depois da primeira mecha a gente vai para a primeira do lado direito e daí por diante. Não é aconselhável que se faça todo o painel esquerdo primeiro para depois fazer o painel direito, porque o painel esquerdo ele serve como referência para todo o painel direito. Mais uma mecha agora do painel direito. É muito importante salientar que essa subdivisão ela está limpa. Repare que a gente consegue ver até a linha do couro cabeludo da cliente, visto que eu prendi lá em cima de uma maneira bem firme, para esse cabelo não descer e me atrapalhar no meu trabalho. Essa escolha de quais seriam as subdivisões feitas, ela vai depender muito da quantidade de cabelo que a cliente tem e também da espessura do fio. Geralmente essas subdivisões elas criam mais volume. Todo esse design de corte que foi feito, ele poderia apresentar o mesmo resultado se eu fizesse com subdivisões verticais, ou seja, numa graduação vertical. E ali, como ela tem pouco cabelo, eu consigo usar todo o restante abaixo como referência. Se você reparar, eu não estou cortando muito cabelo. Na verdade, esse trabalho é um trabalho de renovação do corte. É um corte que ela já usa. Ela está há pouco mais de 6 meses sem cortar cabelo, o que é muito ruim, vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando na parte temporal. Mas ainda assim é possível ter um resultado muito satisfatório quando a gente corta, ainda que seja um dedinho de comprimento, 1 centímetro que seja. Mais uma vez prendendo o cabelo sobre a orelha da cliente de maneira firme, para que eu possa ver a subdivisão. A partir desse ponto eu começo a trabalhar com menos cabelo nas mãos. Eu peguei abaixo uma quantidade maior do que a minha mecha que vai ser cortada e estou usando como guia. É importante que a mecha guia, aquela que vai estar abaixo da mecha a ser cortada, ela esteja sempre em maior quantidade do que a mecha que vai ser cortada, porque a gente precisa ver exatamente o que está abaixo e o que está nos servindo de referência. Nenhum corte é feito ultrapassando a segunda falange do dedo, ele é a nossa referência. A gente evita assim, muitos problemas com o design, porque da segunda falange do dedo em direção à palma da mão, a gente não tem firmeza ao segurar uma mecha de cabelo. Aí mais uma vez eu pego uma quantidade como referência, porque o excesso de cabelo entre os dedos começa a atrapalhar. Por isso eu trabalho com uma quantidade menor. Reparem bem na posição da mão esquerda. O punho ele nunca é torcido e isso pode evitar muitos problemas de saúde. Aumenta drasticamente o nosso tempo de uso, né? A nossa quantidade de anos que a gente consegue trabalhar à medida que o corpo é preservado. A mesma coisa a gente pode dizer da mão direita. Eu posso explicar em um outro vídeo ou talvez numa outra aula como usar a tesoura de maneira adequada, a não precisar torcer o seu punho. Na verdade, a tesoura é que deve se movimentar. E esse procedimento é repetido até o final desses dois painéis. Nesse painel agora, eu estou finalizando a última mecha
do painel, onde eu elevo um pouco mais essa mecha para criar um pouco mais de volume e movimento, mas sempre seguindo o formato do crânio. Agora eu repito o mesmo procedimento do lado direito. Então essa é a última mecha do painel direito. Vou dar uma conferida na minha referência logo abaixo. E continuo o procedimento de corte. Você pode reparar que quando eu puxei essa mecha veio um pouquinho do lado esquerdo. E é importante reparar nisso porque ela não vai ser cortada. Esse pedacinho aí, ele faz parte do painel esquerdo, poderia atrapalhar todo o design de corte se eu cortasse ela. Essa é uma conferência simples para poder ver se há equilíbrio entre as partes. E agora a gente percebe a necessidade de cortar o cabelo frequentemente, né, de uma maneira regular. A gente sabe que os cabelos eles crescem aproximadamente 1 centímetro por mês. E eu creio sempre nisso. O melhor para que a pessoa deixe o cabelo crescer é que a cada 3 meses ela corte pelo menos 1 centímetro. Ou seja, a cada 3 meses ela tem um saldo de 2 centímetros de crescimento. Nesse caso, o cliente está um pouco mais de 6 meses sem cortar cabelo. Então, esse cabelo ocorreu uma quebra nas pontas dele, no cabelo que sai da têmpora. Esse cabelo não está alcançando a linha de corte lá abaixo. O que não impede de eu continuar criando o design. Quando eu elevo a 45 graus, essa mecha apresenta uma sobrinha que pode ser cortada e o design vai sendo feito na medida do possível. Lembrando que o pedido dessa cliente é que ela mantesse comprimento. Em todo o design eu tirei pouco mais de 1 centímetro. Por isso o recomendável é que se corte o cabelo pelo menos a cada 3 meses 1 centímetro. E o que acontece também no lado esquerdo dela, nos cabelos que saem da têmpora. Geralmente as mulheres têm menos cabelo nessa região. Então a primeira mecha eu não elevei tanto, mas a partir da segunda eu continuo elevando a 45 graus e percebam que lá também existem cabelos que podem ser cortados. Agora a gente começa a trabalhar na parte do topo, na cabeça, e para eu criar essa triangulação em camadas, eu preciso levar cada mecha a 90 graus do seu ponto de origem, mais uma vez respeitando a estrutura craniana. A minha referência foi um pedacinho de mecha que eu trouxe lá da parietal, e aí eu continuo seguindo com divisões horizontais. Sim, essas divisões, subdivisões que vêm da testa em sentido ao final da cabeça, elas são horizontais. Mas cada mecha sempre respeitando o seu ponto de origem para que a gente eleve a 90 graus. Todas as mechas são levadas à primeira mecha, a mecha do centro. Percebam a posição do corpo. Com esse método com o qual eu trabalho, existe um respeito muito grande aos punhos, ao braço, e existe uma norma muito clara para cada técnica que vai ser construída. E quando eu digo técnica construída, eu quero dizer linhas sólidas, camadas ou graduação. Para cada uma delas existe um posicionamento de braço correto e um posicionamento de mãos também. Se isso não for respeitado, o resultado final não é satisfatório. É uma cliente que possui franja. Vocês vão perceber também que em todo momento que eu trabalho com esse topo, falta um pouco de cabelo ali na frente porque ela tem franja. E também faremos franja nela.
Mais uma vez eu uso a técnica para poder dividir o cabelo e entender qual é a divisão natural dele. E o que eu faço agora é ligar os cabelos que saem do topo com os cabelos da parietal. E já começa a entrar também pelas têmporas. Esse é um picotado que vem em direção ao crânio, ele sai de fora, vindo em direção ao crânio. Ele vai tender o cabelo a cair viradinho para fora. E isso precisa ser respeitado no momento de transferir para o outro lado. É preciso que a gente crie um efeito de espelhamento. Tudo que foi feito do lado direito da cliente tem que ser executado do lado esquerdo, mas de maneira espelhada e não de maneira idêntica. Percebam que a tesoura vem também da direção de fora, em sentido ao crânio da cliente. E isso é muito interessante porque a gente consegue ter sempre o mesmo resultado nos dois lados da cabeça. É um dos erros muito frequentes nos salões de cabeleireiro, não todos, é lógico, é que o profissional não tenha domínio sobre o resultado final do corte. Mais uma vez, vamos definir aí qual é a posição da divisão natural do cabelo da cliente, porque nós vamos construir agora a franja. Como ela divide esse cabelo de lado e ela quer usar uma franja um pouco maior, o que a gente vai fazer é uma técnica de franja lateral. Em seguida nós vamos fazer um franjão nela. Então a gente começa definindo aí o que será usado como franja, e no caso dela não se usa muito cabelo, porque, como eu já disse, ela tem pouco. Qualquer cabelo que eu use a mais pode fazer falta no design como um todo. E ali eu coloco os meus dedos paralelo à minha secção, à minha subdivisão, para eu poder desenhar assim a franja dela. O mesmo eu faço do lado oposto. Dessa vez agora com uma referência, que vem da primeira parte que eu cortei, a primeira parte da franja. Sempre ter a segunda falange, aquela marquinha do dedo que marca ali a nossa segunda falange. A gente não corta além disso, sempre sobe um pouquinho. Depois eu coloco entre as duas falanges e aí sim eu corto. Agora nós vamos definir onde será o franjão. Para criar o franjão a gente usa um pouco mais de cabelo do topo, juntamente com a franja, mas aí no caso a gente vai elevar a 90 graus. Quando eu cortei a franja não houve elevação, essa franja vai cair pesada e sem nenhum tipo de ativação. Agora, para criar o franjão, o que eu faço é exatamente o contrário. Eu elevo a 90 graus porque eu estou criando uma forma circular em camadas nessa franja. Então, de maneira muito simples, a gente usa um pouco mais de cabelo para poder definir aí esse franjão. Não uso muito, porque, como eu disse, qualquer quantidade a mais pode fazer falta nesse design de corte. Agora estamos fazendo uma técnica de wrap dry, que é uma escovação, um embrulho, para tentar ter esse cabelo seco de uma maneira mais natural possível, não tanto modelado, porque a partir daí a gente vai partir para texturização e, em alguns casos, o refinamento do corte, refinamento do contorno do corte, né, por assim dizer. Então, esse é um tipo de secagem muito eficiente e que nos permite ter um cabelo mais solto, não tendencioso, como é feito numa escovação natural, uma escovação comum. Essa é uma escova flatback, ela tem as costas lisas e tem a sua estrutura meio abaulada da onde ali saem os dentes. É uma ferramenta muito importante na criação de design de corte. Todo o cabelo está sendo seco, eu tento jogar em muitas direções para ter leveza nesse cabelo, para ter um cabelo mais desprendido e não tão viciado com a escovação. Sempre respeitando também a saúde do seu corpo, nunca abusando dos seus punhos, fazendo movimentos muito bruscos ou torcidos.
Bom, esse é o cabelo seco e agora eu vou partir para a texturização. Eu sempre deixo, nesses casos quando a cliente tem pouco cabelo, é preciso liberar um pouquinho de cabelo ali para poder permanecer com a base bem sólida e bem cheinha. Essa é a texturização. Eu não trabalho mexendo na linha de corte, eu simplesmente uso a ponta da tesoura entrando nas mechas para criar um efeito mais de leveza, para não criar aquela marca de tesoura reta quando aquele cabelo cair ou foi escovado para fora. Quando a gente faz isso, a gente vê que as pontas elas vão diminuindo, elas vão se afinando. Isso traz mais leveza para todo o design de corte. Então eu repito o mesmo procedimento em todo o cabelo. Agora a gente dá aquela secadinha, né? A gente bate um secador mais frio, é só para tirar mesmo aquelas pontinhas da cliente e do cabelo dela. E a partir daí o design está pronto. Esse é o resultado final do nosso trabalho.